No vídeo de hoje você vai ser capaz de entender sobre os grampos circunferenciais. Se você ficar nesse vídeo do início ao fim, você vai entender bem melhor sobre a função, a indicação e também a anatomia desses grampos dentro do contexto da PPR. E se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e eu tô aqui sempre trazendo resumos que ajudam nos seus estudos do lado daí. E pra você que já é acostumado com os vídeos aqui do canal, você sabe que eu sempre faço um PDF relacionado ao vídeo. E o PDF dessa aula vai estar lá no meu canal do Telegram, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você ter acesso a mais esse material de suporte. Mas chega de enrolação e bora lá pro nosso vídeo de hoje. Aqui hoje a gente vai falar sobre os retentores diretos. De forma mais específica, eu vou trazer para vocês quais são esses retentores, as características de cada um deles e também as indicações. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo para vocês sobre os elementos que compõem a PPR. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card e também no link lá na descrição. De forma bem simplificada, os elementos da PPR são os conectores maiores, o conector menor, a gengiva artificial, os dentes artificiais, a cela que suporta esses dentes artificiais. Nós temos também os apoios, os retentores indiretos e os retentores diretos. Diante desses elementos da PPR, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os retentores diretos. Como o próprio nome sugere, os retentores diretos têm a função de retenção. E o que significa retenção dentro da prótese? Retenção significa resistir ao deslocamento cérvico-oclusal que a prótese pode sofrer durante os movimentos mastigatórios, durante a fonação do paciente, por exemplo. Se você já assistiu o vídeo de princípios biomecânicos da PPR, que também já tem aqui no canal, você vai entender esse princípio da retenção bem melhor. De forma simplificada, a retenção ela funciona da seguinte maneira. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem uma PPR formada por dois premolares e um molar, e nós temos o dente pilar direto, que nesse caso aqui é um canino, certo? A prótese, naturalmente, ela pode sofrer movimentos no sentido cérvico-oclusal, nesse sentido. Principalmente em alguns casos, quando o paciente está se alimentando de alimentos pegajosos, esse alimento pode grudar aqui na prótese e fazer com que ela levante se afastando da fibromucosa. A retenção, então, ela entra como um princípio que tenta evitar esse movimento cérvico-oclusal ou, no máximo, diminuir esse movimento para que a prótese fique mais confortável para o nosso paciente. Nessa imagem aqui, por exemplo, pintado em vermelho, temos um retentor direto do tipo grampo de ação de ponta. Os grampos de ação de ponta são tipos de retentores diretos, então eles cumprem essa função de diminuir o deslocamento no sentido cérvico-oclusal. Os retentores diretos, eles ainda se dividem em dois grandes grupos: os retentores diretos intracoronários e os retentores diretos extracoronários. Os retentores intracoronários, eles funcionam como um encaixe. Como assim? Vai ser realizado um preparo no dente e vai ser confeccionado uma peça da PPR que vai se encaixar perfeitamente nesse preparo que a gente fez. Esse preparo, ele pode ser realizado tanto na coroa do dente, como também pode ser um preparo intraradicular. Esses retentores diretos intracoronários, eles são mais estáveis porque eles conseguem ter um contato maior com a estrutura dentária e geralmente eles também são mais estéticos, mas a desvantagem dele é que ele desgasta mais a estrutura dentária. Além dos retentores diretos intracoronários, que são esses que a gente acabou de ver, a gente também tem os retentores diretos extracoronários, que são basicamente os grampos. E dentro dos grampos ainda, a gente tem dois grandes grupos: os grampos circunferenciais, que é esse que abraça o dente por completo, e nós temos também o grampo de ação de ponta, que são esses que têm projeção vertical no dente e partem da cela da prótese. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver sobre os grampos circunferenciais. Como eu havia comentado com vocês, a principal função do grampo circunferencial é de realizar a retenção direta, ou seja, impedir os movimentos cérvico-oclusais da prótese. Ele também ajuda na orientação da trajetória de inserção da prótese. A trajetória de inserção é o caminho que a prótese percorre desde o momento que o paciente coloca ela dentro da boca até ela se assentar sobre os dentes pilares. É muito importante que essa trajetória de inserção seja a melhor possível, não sobrecarregando nem a prótese nem os dentes pilares com forças excessivas. E os grampos circunferenciais, eles conseguem orientar essas forças e ajudar na inserção da prótese dentro da boca. Outra função secundária que os grampos circunferenciais desempenham é a função de suporte e de estabilidade. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue perceber um grampo circunferencial. E fazendo parte da estrutura desse grampo, a gente tem uma partezinha aqui chamada de apoio. O apoio, ele consegue orientar as forças oclusais no longo eixo do dente, e isso faz com que ele cumpra a função de suporte.
suporte. O fato do grampo também ser composto por apoio também faz com que ele desempenhe essa função de suporte. Além disso, o grampo também oferece estabilidade para a prótese, diminuindo os movimentos laterolaterais e antero-posterior. Lembrando que você pode entender melhor sobre suporte, estabilidade e retenção no vídeo sobre princípios biomecânicos da prótese que já tem aqui no canal. Agora, quanto às características dos grampos circunferenciais. Ele possui origem oclusal e projeção horizontal. Observe aqui nessa imagem. Nesse ponto aqui, nós temos a origem do grampo circunferencial. A partir desse ponto de origem, a gente tem uma projeção do braço de retenção por vestibular e do braço de oposição, ou também conhecido como braço de retenção por lingual. A origem do grampo, então, começa aqui bem próxima da oclusal do dente e parte em direção à cervical. Diferente do que acontece, por exemplo, nos grampos de ação de ponta. Ele sai aqui da célula da prótese e se projeta verticalmente no dente no sentido cérvico-oclusal. O grampo circunferencial ele é composto pelo braço de retenção, que é esse que a gente observa aqui nessa imagem. Geralmente ele aparece por vestibular. Eu falo geralmente porque tudo depende do caso em que a gente está tratando. Em alguns casos pode ser que a melhor opção seja colocar esse braço de retenção por lingual. Esse braço de retenção tem a sua origem de 2 a 3 milímetros abaixo da crista marginal. Nessa imagem aqui a gente consegue perceber isso de uma forma mais adequada. Aqui a gente tem a crista marginal desse dente e numa distância de 2 a 3 milímetros a gente tem a origem então do braço de retenção. Esse braço ele começa acima do equador protético, assim como a gente consegue perceber aqui nessa região. Só que gradativamente ele vai se tornando mais afilado e descendo até que ele cruza o equador protético, vindo parar numa área de retenção. Aqui eu preciso que você lembre que durante o delineamento a gente traça uma linha chamada de equador protético. Esse equador protético ele divide o dente em duas áreas principais: a área de expulsão, localizada acima do equador protético, e a área de retenção, localizada abaixo do equador protético. O braço de retenção ele começa numa área expulsiva, ou seja, numa área acima do equador protético. Gradativamente, esse braço cruza a linha do equador protético, vindo parar então numa área de retenção. É justamente esse terço final aqui do braço de retenção que vai fazer com que a retenção desse grampo seja adequada. É muito importante que o terço final do braço de retenção se localize abaixo do equador protético. Um outro ponto também que vale ser comentado é sobre o afilamento progressivo que esse grampo sofre. Observe aqui que na origem do grampo ele é mais espesso e ele vai se tornando cada vez mais afilado até chegar na sua extremidade final. Esse afilamento faz com que esse terço final se torne flexível, e o fato desse terço final ser flexível também garante uma boa retenção desse grampo. Além do braço de retenção, nós também temos o braço de oposição, ou também conhecido como braço de reciprocidade, que é esse que a gente consegue observar na imagem. Ele está completamente localizado numa área expulsiva. Observe que toda a extensão do braço de oposição se localiza acima do equador protético, ou seja, numa área expulsiva. Além disso, ele é mais largo se comparado também com o braço de retenção. Observe também que desde a sua origem até a sua extremidade final, ele possui a mesma espessura. Ele também possui a ponta arredondada e ele é rígido em toda a sua extensão, diferente também do que acontecia lá no braço de retenção, que tinha o seu terço final flexível. Um outro componente do grampo circunferencial são os apoios, que a gente consegue observar aqui nessa imagem. Ele está localizado na oclusal, mas a gente também pode ter apoio localizado no cíngulo dos dentes ou nas incisais. E por último, nós temos o corpo do grampo, que é justamente essa região aqui do grampo que consegue conectar todas as outras partes. O corpo do grampo consegue unir o apoio, o braço de oposição, o braço de retenção e o conector menor. A partir de agora a gente vai ver os tipos de grampos circunferenciais. O primeiro grampo que eu trouxe é o grampo de Akers. Ele também é conhecido como grampo simples. Ele é o grampo circunferencial mais básico que a gente utiliza. Esse grampo ele é composto pelo braço de retenção, que é aquele que geralmente está por vestibular. Ele cruza o equador protético e tem o seu terço final mais flexível. Também é composto pelo braço de oposição, que é aquele que se localiza numa área expulsiva acima do equador protético e geralmente está posicionado por lingual. Possui o apoio oclusal, assim como a gente consegue perceber nessas duas imagens, e possui o corpo do grampo, que é aquela região que consegue unir todos os outros componentes. O grampo de Akers ele é indicado em casos de classe 3, em casos de prótese dento suportada, e geralmente eles ficam em pré-molares e molares. Nesse arco que eu trouxe aqui para vocês, a gente percebe um arco de classe 3 com modificação 1. A prótese que a gente vai colocar nesse arco tem a classificação de prótese dento suportada, porque existe dentes pilares dos dois lados do espaço protético,
então é exatamente esses dentes que vai suportar a prótese. Nesses casos, o grampo de Akers ele é muito indicado, assim como mostrado nessa imagem, onde todos os dentes pilares que estão adjacentes ao espaço protético recebem um grampo circunferencial. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também sobre o grampo de Akers é o desenho desse grampo. Se você já viu o vídeo onde eu falo sobre a localização dos apoios, você deve se lembrar que os apoios, no caso de espaços intercalares, ficam voltados para o espaço protético, assim como mostrado aqui nessa imagem representado em azul. Os apoios do grampo de Akers, ele também vai ficar localizado nessa mesma posição. Observe no desenho que o apoio está justamente localizado voltado para o espaço protético em todos os pilares. Ok, mas o que isso tem a ver com o desenho do grampo? A posição do apoio, ela orienta o desenho do grampo de Akers. Uma vez que o apoio está localizado aqui nessa imagem, basta a gente projetar os braços na direção oposta ao espaço protético. Observe, por exemplo, nesse premolar. A gente tem o apoio aqui por distal e o braço de retenção e o braço de oposição, eles são projetados opostos ao espaço protético que está aqui nessa região. Nessa outra imagem, é bem mais fácil da gente compreender. Os dois apoios ficam voltados para o espaço protético e, naturalmente, a projeção do braço de retenção, ela fica oposta para o espaço protético. É muito importante que você entenda a localização dos apoios, porque é justamente essa localização que orienta a projeção dos braços do grampo de Akers. O grampo de Akers ele é contraindicado em casos de extremidades livres, no caso de classe 1 e classe 2 de Kennedy, como mostrado aqui nessa imagem. Nesses casos de extremidades livres, os grampos mais indicados são os grampos de ação de ponta, porque eles conseguem fazer uma retenção maior e mais adequada nesses casos. O grampo de Akers ele é mais indicado em casos onde temos espaços intercalares, como eu disse anteriormente, um caso de classe 3. Um outro tipo de grampo é o grampo reverso. Esse grampo ele é composto pelo braço de retenção, que nesse caso ele é diferente, mas assim como nos outros casos, o braço de retenção aqui também aparece por vestibular e o seu terço final também fica abaixo da linha do equador protético. Esse grampo também é composto pelo braço de oposição, que nesse caso é igual ao que acontecia no grampo circunferencial de Akers, posicionado acima da linha do equador protético. Também ele é composto pelo apoio oclusal e pelo corpo do grampo. O grampo reverso ele é indicado em dentes posteriores com coroa curta e dentes inclinados, como aparece aqui, por exemplo, nessa imagem. Quando a gente vai fazer o delineamento em caso de coroas curtas e dentes inclinados, a linha do equador protético acaba sendo muito rebaixada. Isso gera uma grande área de expulsão e uma área menor de retenção. Além disso, nesses casos onde a gente precisa utilizar o grampo reverso, a melhor área de retenção é localizada do mesmo lado que o apoio. Como eu tinha explicado para vocês anteriormente, o apoio fica localizado voltado para o espaço protético e o braço de retenção ele fica oposto ao lado do apoio. Mas nesse caso do grampo reverso, a melhor área de retenção se localiza do mesmo lado que o apoio. Então, para que o terço final do braço fique na melhor região de retenção, a gente precisa então verter esse braço e ele fica do mesmo lado do apoio. O grampo reverso ele é indicado em casos de classe 2 e 3 de Kennedy, assim como mostrado aqui nessa imagem. A gente tem, por exemplo, nessa região uma modificação onde esse molar pode estar mesializado devido à falta dos dentes aqui ao lado. Nesse caso, a gente pode lançar mão dos grampos reversos se a melhor região de retenção for adjacente ao espaço protético. O outro grampo é o grampo gêmeo. Esse grampo ele possui dois braços de oposição, assim como mostrado aqui na imagem, dois braços de retenção, que são unidos pelos dois apoios oclusais. Os braços de retenção e o braço de oposição, eles emergem do apoio aqui que está na oclusal. É importante lembrar também que tanto o braço de oposição quanto o braço de retenção, nesse caso aqui do grampo gêmeo, funciona da mesma maneira que eu venho explicando para vocês, sendo que o braço de retenção ele começa mais espesso e vai se afilando até cruzar o equador protético, e o braço de oposição mantém a sua espessura sempre acima do equador protético. O grampo gêmeo ele é indicado em casos de espaços protéticos extensos, também é muito indicado em casos de classe 2 e classe 3 sem modificação para fazer retenção indireta. Como assim? Nesses dois arcos aqui, a gente tem, por exemplo, uma classe 2 sem modificação e nesse arco a gente tem uma classe 3 sem modificação. Imagine que você coloque então os retentores diretos aqui nos pilares diretos, mas você concorda comigo que só esses dois retentores diretos não vai ser suficiente para gerar uma boa retenção? É preciso gerar uma retenção no arco oposto ao espaço protético. E nesse caso, então, a gente pode
lançar a mão dos grampos gêmeos para fazer retenção indireta no arco oposto, ou seja, uma retenção mais distante do espaço protético. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue perceber os retentores diretos posicionados aqui no molar e no premolar, e aqui no arco oposto a retenção indireta que pode ser feita, por exemplo, com um grampo gêmeo. Um outro tipo de grampo é o grampo half-half, também conhecido como grampo meio a meio. Nesse caso, a gente não tem um braço de retenção e um braço de oposição, a gente possui dois braços de retenção. Esses braços, eles têm dupla função, ou seja, eles funcionam tanto como braço de retenção, como também como braço de oposição para equilibrar a força um do outro. Ele possui dois apoios e dois conectores menores. O grampo half-half, ele é indicado em premolares e molares que estejam localizados entre dois espaços protéticos, como acontece, por exemplo, nesse caso do premolar nesse arco. Um outro tipo de grampo é o grampo em anel. O grampo em anel, ele tem três variações. Ele pode ter um conector menor e um apoio, como mostrado aqui nessa imagem, ou seja, um conector menor e um apoio. Ele pode ter um conector menor e dois apoios, um conector menor e dois apoios, e ele pode ter dois conectores menores e dois apoios, dois conectores menores e dois apoios. O grampo em anel com um conector menor e um apoio, que é esse daqui, tem o braço de retenção contínuo com o braço de oposição. Observe que a gente tem a origem do grampo, o braço de oposição, e esse braço de oposição ele continua até chegar na vestibular e se transformar no braço de retenção. Nesse caso, nós temos um apoio oclusal e um conector menor. Nesse caso, o braço de oposição ele também se localiza acima do equador protético, e o braço de retenção, localizado por vestibular, também cruza o equador protético até que seu terço final se localize numa área de retenção. Esse tipo de grampo em anel ele é indicado em casos de molares e premolares que estão posteriores ao espaço protético, assim como acontece, por exemplo, nesse arco, onde a gente tem o grampo em anel aqui nessa região. Lembrando que o apoio, nesse caso, fica voltado para o espaço protético. Além disso, esse grampo em anel, ele também é indicado para dentes que não estão mesializados. O outro tipo de grampo em anel é o que possui dois conectores menores e dois apoios, assim como mostrado aqui nessa imagem. O braço de retenção, ele é contínuo com o braço de oposição, ele possui dois apoios oclusais e dois conectores menores. E da mesma maneira, o braço de oposição também fica localizado acima do equador protético e o braço de retenção cruza a linha do equador protético. O outro tipo de grampo em anel é aquele que possui um conector menor e dois apoios. Assim como os outros, ele também possui o braço de retenção contínuo com o braço de oposição, possui dois apoios oclusais e um conector menor. Tanto esse grampo que possui dois apoios e dois conectores menores e aquele que possui dois apoios e um conector menor, eles são indicados em casos de premolares e molares que estão entre dois espaços protéticos, assim como mostrado aqui nesse arco. O outro tipo de grampo que eu trouxe para vocês é o grampo contínuo de Kennedy. Ele é indicado em casos de classe 1 e classe 2 de Kennedy, assim como mostrado aqui nessa imagem. Ele auxilia muito na retenção indireta do arco. Em casos de extremidades livres, por exemplo, em casos de classe 1 de Kennedy, a gente tem o eixo de rotação da prótese, a linha de fulcro da prótese. O grampo contínuo de Kennedy, ele acaba minimizando esse eixo de rotação e funcionando então como retentor indireto dessa prótese. Geralmente, o grampo contínuo de Kennedy ele é localizado em dentes pilares anteriores, como mostrado aqui também nessa imagem, e ele é muito indicado em casos de dentes com mobilidade. Nos casos de classe 1, como mostrado aqui nesse arco, um dos planejamentos é colocar um grampo de ação de ponta tanto aqui nesse canino, como também nesse outro canino. Mas você concorda comigo que um grampo de ação de ponta localizado somente nesses dois dentes sobrecarregaria demais os caninos? Nesse caso, o grampo contínuo de Kennedy consegue distribuir melhor as forças sobre os dentes pilares e ele acaba sendo favorável em casos de dente com mobilidade, já que não vai sobrecarregar nenhum dente de forma excessiva. E o último tipo de grampo que eu trouxe para vocês é conhecido como grampo MDL. Esse grampo ele possui um braço lingual com direção proximal. Observe que esse grampo ele passa aqui pela lingual e tem duas projeções nas suas proximais. Ele é mais estético. E o grampo MDL ele é indicado em casos de classe 3 e classe 4 de Kennedy, principalmente em dentes anteriores. Observe, por exemplo, aqui nesse caso, onde a gente tem um central que vai receber um grampo. Você concorda comigo que se a gente fizer a utilização de um outro tipo de grampo, ele não vai ficar tão estético para o sorriso dessa pessoa? Então a gente precisa lançar a mão de grampos que sejam mais discretos. Esse grampo MDL, o fato dele pegar somente a lingual do dente e as proximais, faz com que ele seja perfeito para esse uso mais estético em dentes anteriores.
Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha entendido um pouquinho mais sobre os grampos circunferenciais. Mas eu queria te falar também que para entender esse assunto a fundo é preciso vivenciar a prática clínica, porque em cada caso a gente vai indicar um determinado tipo de grampo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a entender que você está gostando e me ajuda a divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas. E não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no botãozinho vermelho aqui do canal, porque eu tenho certeza que os vídeos por aqui vão agregar muito valor aos seus estudos. No mais é isso, um beijo e até o próximo vídeo.